programa Palavra Ética, Política e Cidadania tem hoje o prazer de trazer um grande profissional aqui nos nossos estúdios. É o Fernando Antônio de Mello, carinhosamente conhecido como Professor Limoeiro. Não tem na Universidade Federal, seja no campus, seja na Faculdade de Direito, quem não conheça como Limoeiro. Limoeiro para cá, Limoeiro para lá, e ele vem coordenando um trabalho da maior qualidade na Universidade Federal. O Fernando Antônio de Mello, ele é diretor e professor de interpretação do Teatro Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele é coordenador do projeto Polos Reprodutores de Cidadania, com quem eu tive uma felicidade muito grande de trabalhar na época que eu estava na Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura. O Polos já chegou quase pronto, me ensinando um tanto de coisa, inclusive como que o teatro podia mobilizar aquelas pessoas que faziam parte da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura, que era a população de rua. Então, a importância do professor, do Limoeiro aqui hoje conosco, é exatamente isso, porque o Limoeiro começou com o teatro que nós conhecemos lá atrás. Um teatro comprometido, um teatro militante. Mas para falar disso tudo, é ele mesmo que tem que falar, porque eu só sei dessas coisas por ouvir falar, e ele por ter vivido. Então, professor, com você a palavra, para você dizer como é que começou essa sua experiência com o teatro, de um modo geral. Boa tarde, telespectadores. Obrigado a Caiafa pelo convite, que eu sinto sempre uma grande alegria de falar de teatro para pessoas comprometidas com o povo, comprometidas com esta nação. E eu vou começar respondendo sobre minha trajetória. Eu sou do sertão de Pernambuco, da Zona Agreste, e comecei fazendo teatro em igreja. E na escola, obviamente, com o professor de literatura, um velho professor. Nesse tempo, as escolas cultuavam os grêmios literários, as poesias, e eu declamava poemas imensos, né? E aí, um dia, um padre me viu declamando Navio Negreiro, de Castro Alves, e comprou meu passe. Então, desde os 7 anos de idade, que eu faço teatro e me sustento com o teatro, né? E uma coisa que me orgulha muito é que eu nunca fiz concessão. Eu sempre fiz teatro de boa qualidade, no sentido de escolha de texto, um teatro voltado para o povo, um teatro que tocasse as almas e mudasse e transformasse. Então eu tenho essa felicidade de não ser um homem de grande sucesso, de mídia, mas ser uma pessoa respeitada, uma pessoa de prestígio. E o teatro, claro, os deuses do teatro não perdoam aqueles que fazem do teatro um caminho para a mediocridade, né? Então, minha vida toda já começou num teatro voltado para o povo, um teatro de mobilização, de campanhas educativas, né? Um trabalho de conscientização e sempre usando a matéria-prima, que é a expressão do povo. Então, eu começava intuitivamente. Fazia teatro na feira, fazia teatro nos salões paroquiais. E aí vem meu contato com a igreja, talvez da forma mais curiosa, né? Foi pela cultura. Havia em Limoeiro uma freira cooperativa e cooperativista alemã, formada em sociologia e, pasme, em cinema, chamada Madre Gabriele Andache. Né? Limoeiro me deu régua e compasso. O poeta Mário Quintana dizia: não há nada mais provinciano do que querer morar na metrópole. Eu nunca quis, eu tive foi sorte de ganhar uma bolsa de estudos. Pois bem, essa freira fez um cineclube, a gente estudava cinema, estudava teatro e, obviamente, os debates, os cinefóruns, nos levavam a um aprofundamento tanto na área do cinema, como na área do teatro, como na área da literatura. Então, aquilo no sertão de Pernambuco. Quer dizer, Limoeiro me deu régua e compasso. E até hoje, quando todo mundo desrespeita seus mestres,
quando não se perdeu completamente o sentido da ancestralidade, eu louvo meus mestres e os que estão vivos, quando eu os encontro, é uma festa ao qual eu rendo eternamente a minha homenagem e o que eu aprendi com todos eles, né? Então, naquela cidade do Agreste Setentrional, eu começo a fazer teatro, mas de uma forma, e eu posso talvez adjetivar dizendo o seguinte: era um teatro muito elementar, né? Eu não tinha técnica, não tinha conhecimento, né? O que mesmo o lado filosófico, né, político com que a gente fazia, não tinha a parte técnica, né? Porque um ator é um instrumento, então ele precisa ter o corpo trabalhado, a voz trabalhada, a consciência afinada e a percepção. Então isso aí não é fácil você encontrar numa cidade pequena, né? Eu costumo dizer sempre, Caiafa, que o problema central do teatro é porque as pessoas pensam que a voz comum, o corpo comum e a percepção comum servem para teatro. Não servem. Teatro se faz com corpo trabalhado, voz trabalhada e percepção aguçada. Sem isso, o que você faz é muito pouco e o resultado geralmente é muito pequeno, é muito pífio, né? Não dá um resultado à altura. Mas nós fazíamos esse teatro com entusiasmo imenso e com a esperança de que aquilo que nós fazíamos tocassem as almas. E geralmente tocava, ou por gentileza, ou por humor, que era um vértice que permeava todas as peças, a gente conseguia mobilizar e sensibilizar o povo, né? Pelo que você fala, só um minutinho para a gente localizar, esse seu tempo era um tempo de estudos secundaristas. Secundarista, né? Era o tempo todo secundarista. E nessa altura eu nunca imaginava que um dia eu ia ganhar uma bolsa de estudos para fazer uma escola de teatro. Isso não existia na minha cabeça. Porque meu pai é um funcionário público, do almoxerifado, minha mãe é uma enfermeira, parteira prática do Estado, todos dois liam muito pouco. Quando alguém pergunta, quem lhe influenciou a fazer teatro? Ninguém. E, ao mesmo tempo, o circo, né? Eu sou da geração do circo e do rádio. Meu pai adorava circo, adorava rádio. Eu digo sempre, na última peça minha, que eu ganhei o prêmio Mira Muniz, eu digo, e no princípio era o circo, e o circo será sempre. Porque foi o circo que saiu tudo, a vontade, a beleza. E também tive a sorte, na cultura popular, de ter visto o primeiro artista. O meu primeiro contato com artistas foi um show de quem? Nada mais, nada menos, Sua Majestade Luiz Lua Gonzaga, com sua sanfona, sua voz poderosa, e já era um showman, já chamava gente para participação, era uma maravilha, né? É o primeiro artista que eu vi. Depois o circo e depois o que me fez realmente descobrir que queria ser um artista. São as feiras de Limoeiro, quando eu ia ver os poetas de bancada declamando sua poesia de cordel. E ali eu via o matuto na sua precariedade, na sua pobreza, os seus recursos parcos, aquele matuto que vinha fazer o escambo, trocar a sua plantaçãozinha, os seus produtos de lavoura, né? E levava a farinha, o sal, o açúcar, o indefectível litro de querosene, né? De gás. Foi nesse coco eu não vadeio mais, apagaram o candeeiro e derramaram o gás. Pois bem, esse matuto, Caiafa, tinha, veja só, comprovadamente aquilo que me moveu a ser um artista. Aquele homem tirava do dinheiro da comida uma reserva para comprar cordel, comprar poesia. Então a fome de poesia transcende a questão meramente cultural e erudita. Um homem analfabeto tem sede de poesia como um erudito, como um acadêmico. Então eu falava, então que magia tem a poesia que transcende o homem? E tem um espetáculo meu que eu faço um palhaço, aliás, um palhaço muito ruim. O povo gosta, o povo acha graça, eu acho muito ruim, mas eu não queria morrer sem fazer esse palhaço. Quem me outorgou foram as últimas crianças com quem eu fiz o espetáculo, eram 90 capetas. Falei, se eu escapar desses meninos, eu encerro aqui minha carreira, né? E o espetáculo foi, modesta parte, um sucesso, porque esses 90 meninos não queriam que eu saísse,
e o personagem chama Zé Potoca, é um palhaço que lê cordel e muito bravo, um palhaço muito bravo, né? Eu me lembro que um dos textos do Zé Potoca é o texto justamente da época em que eu via cordel na feira. E na hora em que o palhaço vai assumir propriamente a personalidade do Zé Potoca, ele diz assim: parado no meio da feira, escutando o seu Manuel Sabilê, eu descobri gratificado que cordel é para comer. Né? E ali eu falei, agora eu quero ser artista, porque a arte transcende o homem, a arte vai além. Então eu queria ser um artista. E até hoje consegui colocar na minha ementa da cadeira de interpretação e improvisação teatral do Teatro Universitário da UFMG, que para o ano completa 60 anos, né? Eu consegui colocar teatro popular de cordel. Então, todo ano nós montamos com os alunos um trabalho bimestral, eles montam espetáculos, a gente vem para a rua e faz a prova na rua, ou no Parque Municipal, ou numa vila da periferia, e a gente monta 4 cordéis por ano de autores diversos. Bom, mas o que eu queria te fazer uma pergunta antes que você continuasse, é exatamente isso, da descrição desse deslumbramento que você fez até agora, da sua vida lá no interior, como que aconteceu essa sua passagem para a cidade grande, para a capital de outro estado? Como que você veio parar na Universidade Federal de Minas Gerais? Ótima pergunta, Kefa. A minha vida é marcada pelo inusitado, né? Diz que a vida de qualquer homem dá um livro, mas tem uns que dá um livro bem movimentado, dá um romance de cavalaria, né? A minha é desse tipo, porque eu não tinha a menor chance de exercer a carreira teatral. Eu não teria a menor chance disso. Aparece uma tia que a gente pensava que estava morta, uma tia meio maluca, que era professora do MEC. E eu estava apresentando uma peça em Limoeiro quando essa mulher aparece novamente na família, que minha mãe supunha morta, e vai assistir esse espetáculo meu. Se eu não me engano, era A Pena e a Lei, de Suassuna, né, do grande mestre Suassuna, com que eu tive a oportunidade de aprender bastante, através de palestras e através de contatos com o Teatro Popular do Nordeste. Ele e Hermilo, muito mais Hermilo Boba Filho. Porque essa história, né, a gente não pode esquecer que a trajetória de um artista é a sua formação. Não existe teatro empírico, não existe nasci ator. Deus não faz isso com ninguém. Né? Nascer músico. Músico é 300 horas no violão de estudo. Teatro é 300 horas repetindo um texto e ensaiando meticulosamente e preparando teu corpo. Isso não existe. Claro, faz. Mas não presta, é pífio, é pouco, não tem artesania, não dá um resultado. Então, o teatro, seja feito de qualquer forma que for feito, ele precisa disso. Então, essa tia diz, esse menino não pode ficar aqui. E aí, Caiafa, me leva para São Paulo. E aí acontece o maior estímulo que eu recebi na minha carreira para ser hoje o diretor e o dramaturgo, né, de uma das melhores escolas desse país. O estímulo foi esse. Eu falo para minha mãe, mamãe, minha tia ofereceu uma bolsa e eu vou para São Paulo fazer teatro. E minha mãe olha para mim e fala assim, teatro de quê? Teatro de quê? Teatro. Pronto, esse foi o meu elogio. Quer dizer, era para desanimar na hora, era para desistir na hora, Caiafa. Ou seja, ela tinha um horror, vai ser um advogado, vai ser um médico, vai ser um engenheiro. Que diabo de teatro, né? Eu digo que esse foi o grande incentivo que eu recebi. Daí vou a São Paulo e vou, veja bem, que sorte. Tinha uma pessoa que trabalhava com um primo de São Paulo, que estava na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que era uma escola recém-fundada, que fazia rivalidade com a EAD, a Escola de Arte Dramática da USP, de onde saiu, né, Juca de Oliveira, Vera Holtz, a grande escola, em nível profissionalizante. Essa escola era o máximo da vanguarda e da ousadia. Caio eu, na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, eu tinha, como todo bom pau de arara, faltava dentes. E aí, quando eu consigo, entre 400 candidatos, passar, né, entre aquele povo todo, eu fui reclamar, porque eu era um gênio limoeiro e tirei 18º lugar. E aí, quando eu cheguei lá, na minha ingenuidade de matuto,
O diretor olhou para mim e disse, mas você passou? Você passou? Quer dizer, foi nova, sarafada, e tudo isso edificou o homem e o artista que eu sou. Eu quis me superar, eu fui estudar, e aí tive a sorte de grandes mestres. Como Limoeiro já tive. Professor Barbosa, Carminha Negromonte, Madre Gabriela Andache, Padre Nicolau Pimentel, Lindolfo Cabral Pimentel. Eu tive grandes mestres. Isso aqui que eu sou é o resultado dos mestres abençoados e grandiosos que eu tive, que me construíram como homem, que me edificaram. E agora Miraci Agostinho, que é minha musa inspiradora, é por isso que eu estou no polo. Eu digo que Miraci Agostinho é mestra e musa. Ai, que ótimo. É porque eu gosto também. Olha, eu gosto muito de mulher. Mulher me inspira de uma forma que é uma coisa séria. Que beleza. Deixa eu te contar uma coisa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo em seguida nós voltamos, continuando daí, de onde você parou. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa, opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Nós estamos conversando hoje com essa grande figura do nosso teatro aqui de Belo Horizonte, da UFMG. O nome dele é Fernando Antônio de Mello e eu achei engraçado, mas eu não quis interrompê-lo, né? Que ele falou várias vezes de Limoeiro, mas ele estava falando da cidade onde ele nasceu. E eu aqui estou chamando de professor Limoeiro, que é a forma como todos que eu, através de quem eu o conheci, né, o chamam de o professor Limoeiro. Então, Limoeiro é a terra dele, Limoeiro é o nome que carinhosamente nós chamamos esse grande professor, que como eu abri da primeira vez, ele é diretor e professor de interpretação do Teatro Universitário da UFMG e é coordenador do Polos Reprodutores de Cidadania, com a trupe, a torto e a direito. Ele vai falar disso nesse nosso bloco, né? O Palavra Ética, tratando essencialmente de política e cidadania, né, neste viés aqui comigo, queria te colocar, o professor, que você falasse. Bom, você vai falar porque você chegou em São Paulo, mas não chegou em Belo Horizonte ainda. Então, você vai chegar em Belo Horizonte e eu queria que você falasse um pouquinho para nós daquele tempo, né, que a gente conversando antes, você teve uma palavra muito forte que você colocou para mim, que era um tempo do medo, né? Nós estudávamos no tempo do medo. Exatamente. Então, eu queria que você falasse como que era fazer teatro naquele tempo da ditadura. Exatamente. Olha, Caiafa, eu falo esse testemunho que eu dou, eu falo isso para as novas gerações, que o Brasil tem memória curta e geralmente tem um apagador. Esse apagador é feito de futebol e samba, que é um apagador até bom, mas não precisa apagar tudo, né? Então sempre lembra do gol, mas não lembra do número de pessoas torturadas e mortas, né? Os grandes homens desse país que lutaram com a fé, com a ideologia, na defesa de uma ideia para o bem do povo. Mas, bom, eu vou resumir. Eu chego em São Paulo, vou fazer a Fundação das Artes São Caetano do Sul, só tenho contato com grandes mestres, Eugênio Kuzet, Antônio Petrin, Timochenko Weber, Juro Otero, Paulo Altran, Celso Nunes. Eu só aprendi com gente, com craques. E aí tem uma coisa tem uma coisa terrível. Eu cheguei em 1970 na escola. A nossa professora, Eleni Guariba, que era professora de História do Teatro, e
literatura dramática tinha acabado de entrar no rol das desaparecidas. Vocês não sabem o que é ter uma professora que desaparece, né, na sombra da tortura e nunca mais você vê. Você fazer uma escola com esse fantasma, não precisa dizer mais nada, Caiafa. Né? Nós tínhamos como inimigo comum o medo e a fé de um dia sair dessa grande noite negra da qual saímos. Então o teatro também era voltado para a resistência àquele momento histórico. Tudo que se fazia, eu, por exemplo, tive vários textos censurados e não era pela questão de sexualidade ou nem do meu humor, que é um humor muito duro, muito cáustico. E eu costumo dizer, a coisa mais difícil do mundo é fazer rir. Porque quando você separa a gargalhada da inteligência, o riso vira um relincho. Então fazer rir com escatologia, com lugar raso, com lugar comum, isso não me interessava. E na escola, o único que quis fazer dramaturgia fui eu. Então eu já estava no 2º ano da escola, quando a turma do 3º ano monta um texto meu chamado Desce Daí, Peste, ou Oxente, Homschneid, que era com o tema do deslocamento do nordestino para São Paulo, que era a minha realidade, só podia escrever sobre isso. Não ficava uma dramaturgia falsa. Aí termino a formatura, trabalho mais em São Paulo, e aí sou chamado pelo SESI de Pernambuco, uma amiga minha diz, olha, venha para cá, porque aqui eu quero trabalhar com você. Eu volto para Pernambuco, já não volto mais para Limoeiro, volto para o Recife e para Olinda, e vou trabalhar no SESI, na divisão de Lazer e Cultura, a mesma divisão de, veja só, Paulo Freire e Suassuna. A secretária ainda era a mesma, Elô, e essas mulheres maravilhosas que sempre me cercam. Elô era uma maravilha, Heloísa. E aí eu vou trabalhar com o quê? Teatro de operários e teatro de bonecos, usando o mamulengo, que é o teatro popular de boneco nordestino. Então, eu retomei o teatro com atores, com operários, com grupos na Bombril do Nordeste, nas tintas... agora eu esqueci o nome da tinta, uma grande marca de tinta, e trabalhando com grupos só de operários, e nos SESIs, nos centros de atividades. Muito bem. O que é que acontece a esses bonecos? Essa notícia chega no Sul e dizem, tem um grupo mais importante de teatro de bonecos do Brasil, que é de Minas Gerais, chamado Giramundo, que está dando a oficina. Eu venho fazer a oficina e aí apaixono pela professora. Não, apaixono pela professora, caso com a professora. E aí vim para Minas, continuei trabalhando com o Giramundo, aprendendo. Depois eu tive a honra de Álvaro me chamar para escrever uns textos junto com eles. Álvaro Apocalipse é um mestre definitivo, Maria do Carmo Martins uma mestra, Tereza uma mestra. Eu só aprendi, no Giramundo eu só aprendi, né? E aí, nesse ínterim, abre concurso para o Teatro Universitário da UFMG, eu faço. E quem é que está saindo do Teatro Universitário? As feras absolutas, né? Pessoas intelectuais da máxima qualidade, né? Aí João Etienne Filho, Paula Lima, Otávio Cardoso, Aide Bittencourt, maravilhosa, que até hoje vem nos visitar e veio lançar o seu livro. Só pessoas, Ataúfo Nascimento, João Amaral, Joaquim Ribeiro. Não, olha, era só pessoas assim, eu estava cercado de intelectuais na área do teatro da maior qualidade. Pessoas que não precisavam consultar, não. Você fazia uma pergunta, ele não ia para o Google, não. O Google era ele. Você fazia, ele respondia na hora. E aí, eu que não sou bobo, Caiafa, nunca fui, né? Fiquei muito ligado a essas pessoas. Eu aprendi muito com eles, né? Eu sugava, eu gosto dos grandes mestres, né? E aí eu tenho um detectômetro, né? Eu tenho um detectômetro muito bom. É um ponteirinho feito de mandacaru, que do lado de cá detecta canalha. Eu chegando perto de um canalha, faz... E para o outro lado é gente realmente de alma plena, como foram esses colegas. E mesmo assim, continuei trabalhando com teatro de operário, viu? Trabalhei na Vale do Rio Doce com um grupo de teatro de operários, aqui já em Minas. Trabalhei na MBR e trabalhei na Copasa, que o grupo existe até hoje, né? Então eu continuo fazendo um trabalho de teatro na educação, com boneco ou com atores. E agora eu estou no Vale do Jequitinhonha, com 13 adolescentes carentes, fundamos um grupo de teatro e eu vou lá dar oficina de mamulengo e nós estamos montando o espetáculo. Eles aprenderam a fazer bonecos e nós estamos montando. E o tema vai ser exploração sexual infantil, porque Padre Paraíso tem, né,
essa coisa a estrada passar. Mas não é só lá em Padre Paraíso que se abusa de crianças, não, viu? É no Brasil inteiro. É verdade. E nós vamos montar um espetáculo que chama Aqui Você Não Entra. Eu queria que você contasse para nós agora como é que foi a sua trajetória até o Polos Reprodutores de Cidadania, a fundação da TRUP, a Torto e a Direito. Esse Polo Cidadania, Polos de Reprodução de Reprodutores de Cidadania, que eu sei desde o tempo que trabalharam comigo na prefeitura, eu conheço bastante, é que o Polos está presente na cidade inteira, fazendo 1000 coisas. Junto com você, eles estão fazendo o quê? Pois é. Então aí eu estou já no Teatro Universitário, como professor, e o programa Polos da Faculdade de Direito, o programa Polos de Cidadania, precisa de um professor com um perfil para fazer teatro ligado à mobilização, teatro popular. Não é? E aí eu sou escolhido no TU pelo meu perfil. Eu vou para ficar 1 ano, estou há 16. A trupe para o ano completa 15 anos. Quem deu esse nome foram os próprios alunos, que hoje são secretários trabalham na Secretaria de Segurança, o outro é advogado. Aliás, eles têm essa mania, né? Eles estão indo bem na trupe e largam a carreira teatral para virarem advogados. Não posso fazer nada. Então, o que acontece? Isso é uma brincadeira, obviamente, e o que acontece? Esses meninos deram o nome Trupe, a Torto e a Direito. Olha o O, direito. Né? Cuidado com essa outra palavra. Isso. Né? Então, quem estava casualmente em Belo Horizonte era o grande crítico de teatro, Sábato Magaldi. Nós fomos ao Chico Nunes e pedimos para Sábato nos ungir. E ele disse, a partir de hoje, este grupo chama-se Trupe, a Torto e a Direito. E aí nós estamos até hoje. No momento estamos fazendo uma peça na Escola que Protege, fortalecendo escolas, com a Fernanda, a Marisa, e nós estamos fazendo espetáculos, são esquetes curtas sobre bullying, abuso sexual, exploração sexual infantil para professor aprender a detectar, e sobre relação de autoridade professor-aluno. A gente continua, são esquetes curtos e são feitos sempre assim. À frente do Polos pesquisa, traz a matéria, traz a pesquisa, nós transformamos em dramaturgia, volta para a equipe, discutimos se a ideia está concreta e aí começam os ensaios e a criação propriamente dita do espetáculo. Sim, me parece que esse trabalho que você faz tem uma característica mais de orientação, de formação, né? Aí nesse caso da escola. Eu queria saber de você se vocês trabalham o teatro de rua. Eu diria que todos os espetáculos são essencialmente de rua e palco. A gente chama espetáculos para espaços alternativos. Sim. Então a gente faz primeiro na rua, depois faz em salões paroquiais, sala de aula, pátio de escola. Ele é feito já com essa mobilidade, tanto é que a gente tem pouca cenografia. Tem muito figurino, objeto de cena, sonoplastia, mas a cenografia é pouca por isso, por o espetáculo ter mobilidade. Né? A maioria dos espetáculos tem a dimensão só do espaço, nós precisamos de 5x3, temos só a dimensão da área que a gente precisa e a gente faz em qualquer espaço. Principalmente a rua. É um teatro popular de rua, baseado em teatro circense, autos, né, Bumba Meu Boi, maracatu, samba, ciranda, funk, o que for. O que é da rua vai para dentro do palco. Me conta uma coisa. Para vocês fazerem essas apresentações, é necessário um convite ou são vocês que fazem... Vocês são agendados ou vocês fazem a agenda? As duas formas. A maioria é agendado. E a outra é... E a gente... o problema nosso é que os meninos são bolsistas e fazem escola à noite. Então, todos os nossos espetáculos têm que ser feitos terças, quintas e sextas, sempre entre 2 e 5 horas da tarde. Porque os meninos têm que entrar em aula às 19 horas. Então, é esse o sinal. Mas, às vezes, com exceção, a gente pode fazer sábado, pode fazer domingo, mas tudo isso previamente. Outra coisa, Caiafa, é o desafio. Porque, às vezes, as pessoas acham, não conhecem os princípios básicos da estética teatral e pedem muito em cima. Nós não trabalhamos assim. Sim. Um texto nosso pode ser um texto de 10, de 15 minutos, a gente ensaia 2, 3 meses.
se ensaia muito, se prepara muito, né? Eu acho que é um respeito com o teatro, já que ele está sendo o nosso veículo de cidadania. E não podemos esquecer a estética. É teatro e é também uma lição para a reflexão. Que coisa mais bonita. Fernando Antônio de Mello, nosso querido limoeiro. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de estar conversando mais tempo com você, mas você sabe como é a televisão, né? Esse teatro popular sempre, esse teatro comprometido, desde, né, o tempo que a gente dizia isso. Nós sabíamos que existia uma política que era uma paixão na nossa vida e que nós abraçamos ternamente. E hoje nós ficamos perguntando se não devia acontecer mais alguma coisa na política, praticamente do jeito que está aí. Um outro dia qualquer eu vou te trazer aqui para você conversar conosco sobre política e cidadania, viu? Mas hoje eu quero te agradecer muito por você ter aceitado prontamente o nosso convite e queria agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. Até a semana que vem, se Deus quiser, com um outro tema.